o último livro das Escrituras, o capítulo de número 3. Quero ler alguns versículos, a partir do versículo 14. Enquanto os irmãos procuram o texto, quero expressar aqui a minha gratidão, louvando a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos, com esta igreja, e também agradecer, ao nosso irmão João pelo convite, pastor Gisiel, e é uma alegria estar aqui com os irmãos, neste culto de missões, E aquele que encontrou o texto de Apocalipse, capítulo 3, e o verso 14, diga amém. Nos diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te em boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e aconselho-te que de mim compres ouro para te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Espírito Santo, nós suplicamos a ti mais uma vez nesta noite. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, fala com a tua igreja, nos edifica, Senhor, nesta noite. Que o teu Espírito Santo possa tornar este texto vivo às nossas mentes e aos nossos corações. Que possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo poder da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que a tua misericórdia seja sobre a nossa vida. Nós confiamos em ti, nós dependemos de ti, Espírito Santo, e pedimos a tua graça e a tua bênção mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Amados, hoje é um culto em que eu quero falar com os irmãos a respeito de testemunho. Um testemunho eficaz. Um testemunho que tem valor aos olhos de Deus. A linguagem bíblica usa algumas metáforas para retratar a vida de um cristão. Jesus diz em sua metáfora, chama a igreja, chama os discípulos de sal da terra e luz do mundo. O sal, ele traz sabor. O sal, ele era usado naquele contexto dos dias de Jesus para conservar os alimentos. Assim é o chamado de todos os cristãos. Eles são chamados, ou nós somos chamados para sermos testemunhas do reino de Deus. Testemunhar o reino de Deus é dar ao mundo um conhecimento do plano, do propósito redentor, salvador de Deus. Jesus diz que os seus discípulos são a luz do mundo. Eles não devem ser a luz do mundo. Eles são a luz do mundo. A luz do mundo é como uma orientação em meio às trevas. A luz serve de orientação, possibilita-nos uma jornada, uma caminhada. Quando eu preciso viajar,
eu preciso ter o carro com os seus faróis funcionando, porque quando anoitece e não há luz do sol, eu preciso me orientar pela luz do farol. Se não houver luz, nós não estamos aptos à jornada. Quem for dirigir pelas estradas aqui do nosso estado, principalmente nas condições atuais, com muitos buracos, se não tiver luz do farol, não consegue chegar ao seu destino, não consegue trafegar, não consegue viajar. E assim nós olhamos para esta linguagem metafórica que retrata a vida do cristão, e nós encontramos aqui no texto uma linguagem da necessidade de o cristão ser testemunha de Cristo. Veja, o texto que lemos é um texto no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse certamente é um dos livros mais mal interpretados ao longo da história da igreja. Muitas foram as suposições dentro deste texto, mas eu quero aqui trazer uma mensagem simples ao coração dos irmãos, dentro daquilo que nós lemos no capítulo 3. A mensagem do Apocalipse foi escrita por João, o discípulo de Cristo Jesus, o apóstolo do Senhor. Por que João escreve esta carta? Por que ele escreve este texto? No contexto de João, meus irmãos, foi cantado aqui em duas canções da perseguição que a igreja sofreu nos primeiros séculos, nos primeiros anos da sua existência. O contexto que foi cantado aqui pelas irmãs, pelos jovens, foi aquilo que os nossos irmãos viveram ou estavam vivendo no período em que João traz a sua mensagem. Um período de perseguição voraz, um período de pressão externa intensa. E a igreja precisava manter-se firme diante da pressão do mundo. É por isso então que João, orientado ou recebendo a revelação de Jesus Cristo, ele escreve a mensagem que Deus tem para orientar a sua igreja. E a mensagem, ela vai estar em torno disso, em manter a fidelidade. Quando nós lemos no capítulo 3, no versículo 14, nós vamos encontrar a 7ª igreja a qual Jesus se dirige. O texto que lemos é da igreja a Laodiceia, a igreja chamada Laodiceia. Nós olhamos para João, trazendo a mensagem de Cristo Jesus àquela igreja. E João escreve as 7 igrejas. Veja, 7 é um número simbólico dentro do livro de Apocalipse, porque 7 nas escrituras sagradas fala de plenitude, fala de perfeição, fala de completude. Quando Deus criou todas as coisas, Deus fez tudo até o 6º dia, e no 7º dia descansou. Deus estabeleceu para o seu povo o 7º dia como o dia do descanso. Quando ele chamou Israel, Deus deu a lei a Israel e falou: vocês vão guardar o 7º dia. 7 fala daquilo que está completo. Viu Deus que tudo estava feito e criado. Havia formado o homem, havia formado o cosmos, e após toda a criação, Deus diz: tudo é bom, tudo está no seu devido lugar. E então Deus encontra satisfação na sua criação. Deus se deleita na sua criação. O 7 tem este significado. E João vai usar este elemento simbólico para trazer a sua mensagem, quando Jesus lhe revela. Por quê? Porque o 7 estará presente várias vezes no livro de Apocalipse. São 7 selos, são 7 trombetas, são 7 taças da ira de Deus. São 7 espíritos que estão diante da face de Deus. E também são 7 igrejas. Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas simbolizam o corpo de Cristo universal. As 7 igrejas da Ásia simbolizam a igreja de Cristo em todo o tempo. Então a mensagem que João está transmitindo aqui não é uma mensagem que ficou restrita apenas para os seus ouvintes iniciais do século I, mas é uma mensagem em que o Espírito Santo continua a falar aos nossos ouvidos. E a mensagem de Deus para nós é que nós precisamos ser fiéis testemunhas de Cristo Jesus. Testemunha eficaz. João vai falar de várias igrejas, mas quando eu pensava a respeito deste culto de missões e orando ao Senhor para um texto, me veio a mensagem à igreja de Laodiceia. A testemunha eficaz. Laodiceia é uma igreja que não tem um testemunho eficaz. Talvez alguém possa questionar qual é o tipo de testemunho considerado eficaz. Vejamos, quando Jesus está mandando João escrever, e ele dirige a sua mensagem à igreja de Laodiceia, Jesus está condenando na igreja de Laodiceia por causa do seu testemunho ineficaz. A igreja de Laodiceia não estava eficaz no seu testemunho. A igreja de Laodiceia estava em um estado deplorável na sua condição espiritual, e ela estava envolvida na sua sociedade. Então Jesus exorta os membros daquela igreja a perseverarem no seu testemunho, sendo fiel testemunha e renovando a sua comunhão com Ele. Assim eles iriam reinar com Cristo. Então, na igreja de Laodiceia, Jesus traz uma mensagem de advertência. Das 7 igrejas que Jesus escreve, 2 apenas, Esmirna e Filadélfia, não recebem nenhuma reprovação do Senhor. Mas existe 2 igrejas que recebem apenas reprovação. Filadélfia e Esmirna, só louvor. As outras recebem louvor e repreensão. Mas há 2, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, a igreja principalmente de Laodiceia, ela só recebe repreensão do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja de Laodiceia, ela está falhando no seu testemunho. Nada melhor para nós pensarmos em um culto de missões, porque nós precisamos refletir se nós, como cristãos, estamos sendo neste mundo o sal e a luz. Nós, como cristãos, precisamos refletir se nós estamos frios ou quentes, ou nós somos como a igreja de Laodiceia, mornos. Nós estamos com um testemunho eficaz de Cristo. As pessoas olhando para nós, ouvindo as nossas conversas, vendo os nossos comportamentos, elas conseguem olhar e ver o testemunho de Cristo ou não. Veja, este é o caso, porque a igreja de Laodiceia é uma igreja que estava falhando. Olha como o Senhor começa: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus começa apresentando aquela igreja como a testemunha fiel e verdadeira. Como nós pensamos em testemunha fiel e verdadeira, é o único lugar em que, no Novo Testamento, em que Deus é chamado de fiel, Deus é chamado de verdadeiro, melhor dizendo. O nome de Deus apresenta-se como o Amém. Nós olhamos aqui Deus mostrando, se revelando para João e para aquela igreja, como aquele que dá o verdadeiro testemunho. Cristo está dizendo: eu dei testemunho do meu Pai. E nós, como servidores ou seguidores de Cristo, nós somos chamados também a darmos testemunho de Cristo Jesus.
Jesus, ele começa dizendo o princípio da criação de Deus. Alguém pode pensar, será que isso daqui é uma afirmação de que Jesus foi criado? Não. Esta expressão, meus irmãos, remete, se os irmãos voltarem aí, alguns versículos, no capítulo 1, no versículo 5, olha o que está escrito: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quando João escreve ele está escrevendo a igreja de Laodiceia. Quando Jesus está escrevendo a igreja de Laodiceia, Jesus diz assim, olha, assim diz o Amém. Deus está se chamando de o Amém. Apenas um texto no Antigo Testamento aparece o nome de Deus como o Amém. Quando nós voltamos lá para Isaías 65, versículo 16, Deus lá é apresentado como o Amém, o Deus Amém, o Deus que também é traduzido em algumas versões como o Deus verdadeiro, aquele que não tem uma palavra de engano, mas a sua palavra é a verdade. Para aquela igreja que tinha uma concepção de si mesma, como sendo rica, como sendo abastada, como sendo a verdadeira testemunha de Deus, Jesus começa dizendo assim: eu conheço as suas obras, não é a sua opinião que define quem você é, mas é o meu testemunho, porque eu sou a fiel testemunha, eu sou Deus, amém, aleluias. Deus é aquele que tem a palavra definitiva e verdadeira a nosso respeito. Deus é aquele que diz aquilo que nós somos e qual é a nossa necessidade. Assim diz aquele que se bendizer na terra, será bendito no Deus da verdade, ou no Deus de Amém, como diz o profeta Isaías, no capítulo 65. Mas Deus se apresenta como aquele que é o verdadeiro e o fiel testemunha, aquele que é o Amém. E nós nos lembramos também que Ele nos apresenta como sendo o princípio da criação de Deus. E aqui não está falando do início da criação, aqui não está falando da criação dos céus e da terra, aqui está falando da nova humanidade em Cristo Jesus. Veja, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem todas as coisas têm a primazia. Jesus é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Quando João está escrevendo que Jesus, Ele é o princípio da criação de Deus, Jesus está trazendo a mensagem a João, e João está trazendo a mensagem à igreja, dizendo assim: eu estou falando com uma igreja que precisa de vida, eu estou falando de uma igreja que precisa de ressurreição, eu estou falando com uma humanidade que está morta no pecado, mas eu quero lembrar a vocês que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é o princípio da criação de Deus, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos. Jesus está inaugurando, meus irmãos, a nova criação. A primeira criação, o primeiro Adão, nós pecamos. Na primeira criação o homem se tornou corrompido. Na primeira criação o homem se tornou mal. Na primeira criação o homem se tornou vendido no pecado. Mas agora a igreja é chamada da nova criação de Deus, e Jesus é o primeiro dentre muitos irmãos. Irmão, não tema, porque nós vamos ser participantes da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus é o primeiro da criação. É por isso que quando Jesus está dialogando com seus discípulos, Ele fala a respeito de quem Ele é. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz assim: olha, bem você disse, Pedro, bem você disse, porque eu também te digo que tu és Pedro, e as portas do Hades. O Hades é o mundo dos mortos, o mundo da morte, é a realidade da morte. Jesus diz assim: olha, eu também te digo, tu és Pedro, e e as portas da morte não prevalecerão contra a minha igreja. A morte destronou todos, a morte acabou com o governo de todos, a morte venceu os pais lá no passado, a morte matou Adão, matou Noé,
matou Abraão, matou Moisés, matou Davi, mas a morte não pôde reter o Filho de Deus. Jesus morreu na sexta-feira, ficou morto no sábado, mas no domingo, no terceiro dia, ele ressuscitou. É por isso que hoje o domingo é o dia do Senhor. É por isso que o primeiro dia da semana, o Domini, dia do Senhor, é o domingo. Porque quando Jesus ressuscitou, a realidade mudou. O dia mais especial não é mais o sábado. O dia mais especial é o dia da ressurreição de Jesus. Jesus é o primogênito da criação. Ele é aquele que vive, ressuscitou e nos chama a segui-lo para uma vida nova na sua presença diante dele. Ele é o princípio da criação. Ele é a nova criação de Deus. Para uma igreja de que está morta, nada melhor do que Jesus lembrar a igreja de Laodiceia que ela precisava do poder ressuscitador do Evangelho. Talvez você entrou aqui e a sua condição esteja nesta. Você esteja como um homem morto em delitos e pecados. Talvez você entrou aqui e você está vendido sob a escravidão do pecado. O pecado domina as suas paixões, o pecado domina os seus desejos, o pecado domina as suas vontades, o pecado domina as suas mãos, os seus pés, aonde você vai, o que você faz e o que você pensa. Mas eu quero te dizer, ainda que você esteja morto, Jesus é ressurreição e Ele ressuscita vidas aqui nesta noite, aleluias. Jesus diz àquela igreja: eu sou o primogênito da criação. Jesus lembra aquela igreja, mas aí Jesus diz à igreja de Laodiceia: eu sei as tuas obras. Veja, Deus é aquele que te conhece. Deus é aquele que não precisa estar com você, vamos dizer assim. Ele não precisa estar fisicamente, mas Ele está lá sempre com você. Você nunca fez nada sozinho, porque o Deus onipresente sempre esteve contigo. Você nunca pensou alguma coisa que outra pessoa não sabia, porque o Deus Trino, o Pai testemunha com o Filho testemunha com o Pai, e o Espírito Santo testemunha com ambos. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz, onde os seus pés vão, o que as suas mãos operam, tudo Deus está vendo. Deus diz àquela igreja: vocês estão mortos, vocês precisam da comunhão comigo, mas não pense que eu não conheço as suas obras. Então alguém diz assim: eu não vou na igreja, eu não vou buscar porque lá tem uma palavra, e essa palavra às vezes me incomoda, eu vou fugir. Eu não sei se os irmãos já viram alguém que procura fugir do ambiente, da pregação, do ambiente religioso, porque não quer ser confrontado, porque não quer ser desafiado, e eles pensam que ele pode se esconder de Deus, mas ninguém pode se esconder de Deus, porque Deus te conhece por dentro e por fora, Deus sabe de tudo. Isso serve de conforto para os fiéis, mas isso serve de advertência para aqueles que andam em caminhos tortuosos, porque Deus é aquele que sonda o nosso caminhar. Jesus diz àquela igreja: eu conheço. E qual é a sua condição? Você nem é crente e nem é frio. Você nem é frio e nem é crente. Aí Jesus diz assim no versículo 15: quem deras fosses frio ou quente. Alguém pensa que crente e frio aqui é graus de santidade. Pensa que o frio é pouco santo, o morno é mais ou menos espiritual e o quente é muito espiritual. Mas isso não faz sentido. Veja, porque Jesus diz a Laodiceia, ou àquela igreja, que antes ou ela fosse quente ou ela fosse fria. Então Jesus desejava que ela fosse alguma coisa. O que ela não poderia ser é aquela coisa indefinida. Veja, qual é o contexto? A cidade de Laodiceia não tinha fontes termais e não tinha fontes boas de água. Então, para que eles pudessem ter água potável, aqui quem nos fornece a água, eu acho que aqui também é a Copasa, né? Do lado de cá é a Copasa também. A Copasa nos fornece a água, a companhia aí de Minas Gerais. Para nós termos água, nós precisamos do fornecimento, água potável, própria para o consumo. A cidade de Laodiceia não tinha. Então ela precisava de trazer esta água de cidades vizinhas. Duas cidades vizinhas a Laodiceia. Uma era Hierápolis. A cidade de Hierápolis, conhecida como cidade do Deus Sol, era uma cidade em que havia águas quentes. As Caldas Novas da Ásia.
Era isso, Caldas Novas da Ásia, águas termais brotando da terra. Estas águas termais tinham efeitos medicinais reconhecidos mundialmente, como até hoje, alguém diz assim, eu preciso tomar um banho de água quente para dar uma relaxada, para melhorar o corpo. Assim era a cidade de Hierápolis, vizinha de Laodiceia. Mas, veja meus irmãos, para se trazer estas águas, vinham e faziam aqueles aquedutos, aqueles canais, que eram das construções do Império Romano. Aquedutos são, vamos dizer assim, condução de água, aqueles viadutos para passar água, os canais onde que a água vinha. Traziam água por meio de canais, da cidade de Hierápolis, para chegar até Laodiceia e abastecer Laodiceia. Mas não era só Hierápolis que fornecia água, havia também águas em Colossos. Mas se as águas de Hierápolis eram quentes, as águas de Colossos eram frias. E também águas que se pensavam serem muito saudáveis, salutares e benéficas. E de fato eram na sua fonte. Na sua fonte, as águas termais faziam o seu efeito curatório. Era água de qualidade. Nas suas fontes, as águas frias de Colossos eram boas. Mas a água, quando vinham para aqueles canais, ela chegava em Laodiceia, e ela chegava às vezes suja e morna. Saía quente, mas chegava morna. Saía fria, mas os canais, o sol, a distância, fazia com que a água sempre chegasse morna. Ou seja, talvez até imprópria pelo consumo, porque não dava para fazer aqueles canos, né? O plástico é uma invenção mais moderna. Então, era feito de pedras, então não era uma coisa bem acabada, era uma coisa assim, que tinha como contaminar. As águas corriam aqueles quilômetros e chegavam em Laodiceia mornas, nem chegavam quentes como em Hierápolis e nem frias como em Colossos. É este o contexto que Jesus está falando, que a igreja é uma igreja que não tem efetividade no seu testemunho. A igreja era uma igreja, a Laodiceia, ela não tinha uma fonte de água boa, e as águas eram sujas. Então nós olhamos para aquela igreja como uma igreja que não estava dando testemunho de Jesus Cristo. Aquela igreja era uma igreja que não deixava claro para o mundo ao seu redor quem era o Senhor Jesus. E nós somos desafiados aqui nesta noite, porque o culto é um culto de missões, e o chamado é um chamado a uma reflexão individual, porque às vezes nós confiamos no trabalho que outras pessoas estão fazendo. Fulano de tal está comprometido no reino, o pastor está fazendo, o irmão tal está fazendo, a irmã do círculo de oração está fazendo, mas o chamado de Jesus é para toda aquela igreja, para todos os membros, e aqueles irmãos estavam falhando em testemunhar de Cristo Jesus. Uma das principais razões em que a igreja de Laodiceia estava fracassando no seu testemunho, meus irmãos, é que ela estava comprometida com aquele sistema idólatra. Ela estava comprometida com o ambiente idólatra. Veja, quando Jesus, ele escreve a igreja de Esmirna, olha o que diz assim no versículo 8, capítulo 2. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, entre parênteses, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Qual era a realidade de Esmirna? Esmirna era uma igreja que estava sendo prejudicada por causa do seu testemunho a Cristo. Ela não participava dos cultos idólatras, ela não estava envolvida nos rituais idólatras. Os rituais, os cultos ao imperador, era uma mistura de religião e política. Alguém que quer ter prestígio, precisa estar envolvido politicamente. Assim era a igreja de Laodiceia, uma igreja que não contrapunha, que não falava contra os pecados do povo da sua época, mas pelo contrário, ela se misturava.
e ela parecia casada com aquele ambiente e usufruindo de alguns privilégios, porque estando naquele ambiente idólatra, conseguiam alguns bons cargos, conseguiam alguns bons recursos. A igreja era uma igreja rica financeiramente, mas que estava falhando no testemunho a Jesus, na fidelidade a Jesus. Olha o contraste da igreja de Laodiceia. O contraste da igreja de Laodiceia é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, por causa da fidelidade a Jesus, alguém pode dizer assim, é fanático, é tão fiel a Jesus, que não quer abrir mão, não sabe que dá para servir Jesus e agradar o mundo também, ó. Não é sábio, não sabe agradar o mundo e a Jesus. A igreja de Esmirna não sabia, era uma igreja pobre, não estava de acordo com o sistema presente. Naquele contexto, não era só trabalho, era assim, eu aprovo o império, eu aprovo o culto idólatra e eu sou beneficiado, eu recebo algo em troca. Este é o contexto, porque quando a gente pensa assim, por que Jesus está repreendendo a igreja de Laodiceia? Porque a igreja de Laodiceia, ela está falhando no testemunho de Cristo Jesus. Ela está falhando em fazer defesa da fé. É aquele tipo de pessoa que, colocada em uma situação de decisão, em que ele precisa se manter firme com Jesus, ele não consegue. Não, eu sou crente lá na igreja, eu sou crente quando eu vou lá no templo, agora aqui, meu irmão, eu sou um trabalhador, e eu estou comprometido com o meu trabalho. É a igreja de Laodiceia, uma igreja que tem vergonha de testemunhar de Jesus. Sabe por quê? Porque testemunhar de Jesus naquele contexto significava sangue, significava perseguição, significava expoliação, perder bens, perder prestígio, perder fama, perder alguma coisa neste mundo. A igreja de Laodiceia não queria perder o mundo, ela queria ter o mundo e seguir a Jesus. Quando Jesus vai e diz para ela, olha o que Jesus diz à igreja de Laodiceia: como dizes, sou rico, ou rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Qual foi o efeito, irmãos? Veja, eu quero que os irmãos entendam o contexto da igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia, nesse comprometimento com o mundo, recebeu benefícios, e foi benefícios materiais. Ela tinha muito dinheiro, ela estava rica, ela estava abastada, mas a riqueza dela não melhorava a condição dela, porque ela tinha necessidade, e a necessidade dela era comunhão com o Senhor Jesus. Quantas vezes nós não somos tentados pelas promessas do dinheiro? Quantos não são tentados? Não passa um mês sem fazer uma aposta na loteria. Por quê? Porque pensam que se ficarem milionários, a sua vida estará resolvida. Pensam que se tiverem muito dinheiro no banco, eles não terão mais problemas. Pensam que a riqueza vai lhes dar um patamar elevado. Assim era a igreja de Laodiceia. Ela dizia assim: rico sou, estou enriquecido e de nada tenha falta. Mas quando nós olhamos para esta riqueza às vezes estava em um comprometimento pagão. Olha só, no livro de Apocalipse, sempre vai associar o mundo a esse sistema que te oferece algo em troca da fidelidade a Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, estavam na Babilônia e tinham posições privilegiadas, eram sátrapas, eram prefeitos, eram homens de prestígio na administração pública. O que aconteceu? Agora tinha um culto idólatra, e eles tinham que fazer o quê? Para não perder a sua posição, para não perder o seu cargo, eles não precisavam deixar de crer na Torá, eles não precisavam de crer na Bíblia, eles precisavam só se dobrar diante daquela imagem. O que é uma imagem? Não é nada. Eles chegam então, são levados diante do rei, porque eles não quiseram se prostrar diante da imagem, e o rei fica furioso, fica bravo com eles, e diz assim: olha, eu soube que parece que vocês não ouviram o primeiro comando, vou dar mais uma oportunidade.
aqui está a estátua de ouro que eu fiz, quem não se prostrar diante dela vai para a fornalha de fogo. Vocês não vão perder apenas a posição de vocês, vocês não vão perder apenas o salário do mês, vocês não vão perder apenas o poder de subsistência, vocês vão perder a sua vida. O que aqueles jovens fizeram? Eles disseram assim: ó rei, eu não preciso falar para o senhor quem pode nos salvar. Se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Mas se Ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da estátua que o Senhor fez, porque nós servimos a único Deus verdadeiro. Aleluias. Eles não se deixaram levar, mas não é este o caso da igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia, ela fez amigos no mundo, e ela está bem no mundo, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Quando nós olhamos no livro de Apocalipse, nós olhamos para um mundo que oferece riquezas, mas que não oferece a comunhão com Deus, e não oferece a salvação. Nós olhamos para os homens fugindo, homens ricos e poderosos. No capítulo 16 de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 16, diz assim: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Olha, qual que é a marca da besta que está acontecendo aqui, e que eu posso dizer que a igreja de Laodiceia está aceitando? É esse envolvimento com o mundo. Olha como que o versículo 16 vai falar do capítulo 13. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas. A igreja, ao invés de falar de Jesus, ela agora está se acomodando ao mundo para não confrontar o mundo. Veja mais no capítulo 18, no versículo 3, olha um retrato do que é esse mundo e a perseguição que os cristãos estavam enfrentando. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Versículo 15 ainda do capítulo 18. Os mercadores destas coisas que com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Aqui a descrição da destruição desse sistema maligno e opressor. Como que aqueles que veem agora essa Babilônia, que é esse sistema anti-Deus que está imperando no mundo, como eles olham? Eles olham para esse sistema caindo de longe, ricos, poderosos. Eles começam a ver tudo aquilo que era grande aos seus olhos se desfazendo diante deles por causa do juízo de Deus. No versículo 19: e lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Era assim que a igreja de Laodiceia estava rica. Ela estava rica porque se envolveu com o mundo. Meus irmãos, mas a igreja de Laodiceia, nessa associação com o mundo, com as forças econômicas locais, na cidade ali, na sua cidade, no seu contexto, ela estava falhando, porque ela estava se comprometendo com o seu ganho, e estava trocando a fidelidade a Jesus Cristo pelo ganho material. O que estava acontecendo na igreja de Laodiceia era uma idolatria. Era uma troca da comunhão com Deus pelaquilo que o mundo pode oferecer. Mas alguém diz assim: nós não somos tentados assim hoje. Ah, não. Como não, meus irmãos? Esta é a tentação constante que nós sofremos neste mundo. Porque o mundo cristão quer que você se comprometa com os seus valores, que você viva para ganhar e lucrar neste mundo, que você viva para fazer aquilo que o mundo chama de sucesso.
mas nós somos chamados a sermos testemunha de Jesus Cristo. Nós somos chamados a ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus fala aos seus discípulos, no capítulo 6 de Mateus, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, o que Jesus estava chamando a igreja de Laodiceia, para ela ser testemunha de Jesus, é ela ser diferente do mundo. Se o mundo valoriza estas coisas, meus irmãos, nós precisamos valorizar a comunhão com Deus. Olha para os nossos cristãos cantados aqui nessas canções nesta noite, porque é o Espírito Santo falando conosco. Estes irmãos, eles deixaram tudo pela sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Eles não consideraram a sua vida preciosa. Como Paulo escreve, ele diz assim: olha, eu não considero a minha vida preciosa, desde que eu possa cumprir o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo me chamou. O dinheiro que o mundo dá, o mundo leva. O que nós construímos no mundo, em um dia a Babilônia cai. Em uma hora a Babilônia caiu. E todos aqueles que estavam envolvidos na sua prostituição, e todos aqueles que estavam comprometidos com o seu sistema idólatra, eles viram aquela cidade cair em uma hora. Tudo que o mundo constrói se tornará nada. Há homens milionários e ricos que, a partir do momento que eles partirem daqui para a eternidade, eles serão os mais miseráveis que existiram, porque eles vão pedir um dedo de água, um dedo molhado na água para matar a sua sede, e eles não terão direito a um dedo de água para matar a sua sede. Aqui eles têm tudo que o mundo pode dar. Aqui eles estão ante Deus, ante Cristo, vivendo para si mesmos, buscando a sua própria satisfação, e não a glória de Cristo, e não a glória do reino de Deus. Mas nós somos chamados à fidelidade a Cristo Jesus, porque se nós morrermos com Cristo, nós viveremos, porque se nós perdermos por Cristo, nós ganharemos, porque com Cristo é muito melhor nós vivermos na fidelidade a Ele. Jesus então encerra a sua mensagem àquela igreja, dizendo, aconselhando aquela igreja a comprar dele ouro, a comprar. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não pareça a tua vergonha, a tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Ironicamente, meus irmãos, aquela igreja que se achava rica, a cidade de Laodiceia era também uma famosa produtora têxtil, produzia os mais caros e belas vestimentas da época. Não somente isso, havia uma escola de farmacologia, havia uma escola que desenvolvia um colírio que era vendido apenas em Laodiceia, uma escola de oftalmologia. Eles produziam um colírio famoso no mundo de então. Todo mundo queria comprar o colírio vendido em Laodiceia. Era uma cidade que produzia vestidos finos, vestidos usados pelos reis. Mas Jesus diz assim: sabe o que o mundo valoriza? É diferente. Sabe o que nós precisamos nos vestir, meus irmãos? Nós precisamos nos vestir com as obras de justiça de Cristo Jesus, para que a gente não apareça nu naquele dia. Nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque só o sangue precioso de Jesus Cristo pode nos fazer apresentáveis como vestidos diante dele. Alguém está tentando desenvolver vestes finas para chegar diante de Jesus. A igreja ia mais linda, era a mais linda a igreja, externamente vestida, indo para os cultos. Os vestidos eram os vestidos dos reis, os colares, as pérolas, tudo era preciosíssimo. Era uma igreja abastada, mas Jesus diz assim: olha, existe alguém que não tem o que o mundo pode dar. Existe uma igreja, a igreja de Esmirna, todo mundo chama ela de pobre, é maltrapilha, ela vai com o simples, mas ela é fiel a mim, e a fidelidade vale muito mais. Hoje aqui ela está padecendo necessidade, mas haverá um tempo de glória, haverá um tempo de exaltação, porque eu vou vestir ela com as minhas vestes reais. Aqui não é uma recomendação à pobreza, mas
é reconhecer que existe algo que não pode substituir o lugar de Deus, que Deus deve ser a prioridade dos nossos corações, que a fidelidade a Cristo deve nos custar tudo, inclusive o nosso bem maior neste mundo, que é a nossa família, que se nós tivermos que ser fiéis a Cristo, nós devemos ser fiéis a Cristo até a morte. Nós precisamos nos vestir com o ouro, com a veste de Jesus. Nós precisamos ter ouro para sermos aprovados. Nós precisamos vestes brancas. Fala de justiça, fala de santidade, fala de nós sermos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos cobrir a nossa nudez. Nós precisamos de tratar os nossos olhos para termos discernimento espiritual. Aquela igreja tinha um óleo ou um colírio que lubrificava os seus olhos físicos, mas nós precisamos de colírio espiritual, que só Jesus pode dar para ver a nossa condição. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim: naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos. E Jesus vai dizer: aparta de mim, aparta de mim. Jesus está escrevendo à igreja de Laodiceia, porque como ela estava falhando em testemunhar de Jesus Cristo, ela não era de Jesus Cristo, mas Jesus estava dizendo assim: olha, eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia: você pode ter tudo neste mundo, mas se você não tiver comunhão comigo, você não tem nada. Você pode ter o ouro, mas se você não tiver o ouro da minha presença, você não tem nada. Você pode ter as vestes, mas se você não se vestir de mim, você não tem nada. Você pode ter bons colírios, mas se você não tiver visão espiritual e compreensão e discernimento espiritual, você não tem nada. Mas eu tenho tudo isso para te dar, e Jesus tem tudo isso para dar à sua igreja, para que nós possamos ser neste mundo testemunhas de Cristo Jesus. Feche os teus olhos e ore comigo. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos pela oportunidade, e pedimos que o teu Espírito Santo possa falar aos corações ainda mais profundamente, para que possamos ser fiéis e testemunharmos de Jesus, testemunharmos do teu Filho com fidelidade, ainda ao custo da nossa própria vida, ainda ao custo dos bens que este mundo nós podemos ter, porque o bem maior é o Senhor, e que nós possamos aprender a valorizar o Senhor acima de todas as coisas. Amém e amém. Graças a Deus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Que palavra maravilhosa, né?